Moisés abriu o Mar Vermelho. Ele falou com Deus cara a cara. Libertou uma nação inteira da escravidão, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e subiu uma montanha para receber os 10 mandamentos enquanto relâmpagos cortavam o céu acima dele. Ele é, sem dúvida, a figura mais importante de todo o Antigo Testamento. Talvez o profeta mais importante de toda a história da humanidade. Mas existe algo sobre o qual quase ninguém fala. Moisés teve 2 filhos. Os nomes deles eram Gerson e Eliezer. E se você leu a Bíblia de capa a capa, provavelmente não se lembra de uma única coisa que qualquer um dos 2 tenha feito. Porque eles não fizeram nada. Os filhos de Moisés, o homem que libertou milhões, que realizou milagres, que construiu toda a estrutura da lei e da religião israelita, esses filhos são mal uma nota de rodapé. Nunca lideraram, nunca profetizaram, nunca conquistaram nada. Um dos seus descendentes pode ter se tornado um sacerdote idólatra. E em determinado momento, alguém tentou apagar o nome de Moisés da linhagem familiar no próprio texto bíblico, só para esconder a vergonha daquilo em que o seu neto se transformou. Então o que aconteceu? Como os 2 filhos do maior líder da história bíblica se tornaram desconhecidos? E por que quase todo estudo bíblico, todo sermão, toda aula de escola dominical passa direto por eles como se nunca tivessem existido? É isso que vamos analisar hoje. E a resposta é muito mais perturbadora do que você imagina. Para entender o que aconteceu com os filhos de Moisés, precisamos voltar ao começo. Não ao começo do Êxodo, ao começo da vida de Moisés como fugitivo. A maioria das pessoas conhece a história. Moisés cresceu no palácio do faraó. Foi criado como membro da realeza egípcia, adotado pela filha do faraó depois que ela o encontrou flutuando num cesto no Nilo. Ele tinha todas as vantagens: riqueza, educação, poder, influência. Aos olhos de todos, era um príncipe egípcio. Mas Moisés conhecia a verdade sobre si mesmo. Ele era hebreu. E um dia, quando tinha cerca de 40 anos, viu um capataz egípcio espancando um escravo hebreu. Algo dentro dele se partiu. Ele matou o egípcio e enterrou o corpo na areia. No dia seguinte, descobriu que pessoas tinham visto o que ele fez. Quando o faraó soube, quis Moisés morto. Então Moisés fugiu. Deixou o Egito completamente, atravessou o deserto do Sinai e acabou num lugar chamado Midian. Midian era basicamente o fim do mundo. Era uma região a leste do Golfo de Acaba, habitada por tribos seminômades. Para um homem que cresceu no palácio mais rico do mundo antigo, aquilo era o mais longe de casa que se podia ir. E foi ali que Moisés conheceu um homem chamado Jetro. Alguns textos o chamam de Reuel. Ele era sacerdote de Midian e tinha 7 filhas. Uma dessas filhas se chamava Zípora. A história conta que Moisés ajudou as filhas de Jetro a dar água aos rebanhos depois que alguns pastores as tinham expulsado. Jetro ficou grato. Convidou Moisés para sua casa. E com o tempo, deu a Moisés sua filha Zípora em casamento. É aqui que Gerson entra na história. Zípora deu a Moisés um filho, e Moisés o chamou de Gerson. O nome em si é importante. Em hebraico, Gerson é uma combinação de 2 palavras. Ger, que significa estrangeiro ou peregrino, e Sham, que significa ali. Um estrangeiro ali. Moisés escolheu esse nome porque, como o texto diz, ele tinha sido um estrangeiro numa terra estranha. Pense nisso por um momento. Moisés não deu ao seu primogênito um nome triunfante. Não escolheu um nome que celebrasse o poder de Deus ou o seu próprio destino futuro. Ele deu ao filho o nome do seu próprio deslocamento, do seu próprio exílio, do seu próprio sentimento de não pertencer a lugar nenhum. Isso diz muito sobre o estado de espírito de Moisés durante aqueles anos em Midian. Ele não estava planejando uma revolução. Não estava sonhando em libertar o seu povo. Era um homem que tinha perdido tudo, vivendo numa terra estrangeira, cuidando de ovelhas que nem eram dele, e marcou essa sensação de perda diretamente no nome do seu primogênito. Depois veio o segundo filho, Eliezer. Esse nome significa
"O meu Deus é a minha ajuda." Moisés o chamou assim porque, como ele mesmo explicou depois, o Deus do seu pai o tinha ajudado e livrado da espada do faraó. Agora vem algo estranho. Na verdade, não sabemos exatamente quando Eliezer nasceu. A Bíblia menciona o nascimento de Gerson em Êxodo capítulo 2, logo depois que Moisés chega a Midian. Mas o nascimento de Eliezer não é mencionado ali. Só ficamos sabendo o nome dele em Êxodo capítulo 18, que se passa depois de os israelitas já terem saído do Egito. É um intervalo de 14 capítulos e aproximadamente 40 anos de história. Alguns estudiosos acreditam que Eliezer nasceu pouco depois de Gerson, durante aquelas décadas tranquilas em Midian. Outros acham que ele nasceu muito depois, possivelmente até durante a viagem ao Egito. A Bíblia simplesmente não nos diz. E esse silêncio faz parte de um padrão muito maior. Porque a questão é essa. Moisés passou cerca de 40 anos em Midian antes da sarça ardente. 40 anos. Não foi um desvio breve. Foi metade de uma vida inteira. Durante essas 4 décadas, ele foi marido, pai e pastor. Criou 2 meninos em relativa obscuridade no deserto, e nós não sabemos quase nada sobre nada disso. Vamos falar sobre o que aconteceu quando Deus finalmente chamou Moisés na sarça ardente. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro perto do monte Horebe, quando viu um arbusto que estava em chamas, mas não se consumia. Ele se aproximou e Deus falou com ele de dentro das chamas. "Volte ao Egito. Diga ao faraó para deixar o meu povo ir. Eu estou te enviando." Moisés discutiu, arranjou desculpas, disse que não era eloquente o suficiente. Pediu a Deus que enviasse outra pessoa. Mas no fim, aceitou. E então vem uma das passagens mais estranhas e perturbadoras de todo o Pentateuco. Êxodo capítulo 4, versículo 20, diz que Moisés pegou a sua esposa e os seus filhos, colocou-os num jumento e partiu de volta ao Egito. Repare que o texto diz filhos, no plural. Tanto Gerson como Eliezer estavam com ele. Mas logo, alguns versículos depois, algo aterrorizante acontece. O texto diz que num lugar de descanso pelo caminho, o Senhor encontrou Moisés e tentou matá-lo. Leia isso de novo. Deus tinha acabado de chamar Moisés. Tinha lhe dado uma missão. Tinha o enviado na missão mais importante da história israelita. E agora, na estrada para o Egito, Deus estava tentando matá-lo. Por quê? Os antigos rabinos e a maioria dos comentaristas bíblicos concordam sobre o motivo. Moisés não tinha circuncidado um dos seus filhos. A circuncisão era o sinal da aliança que Deus fizera com Abraão. Todo descendente homem devia ser circuncidado no 8º dia. Não havia exceção. E Moisés, o homem que Deus estava prestes a usar para libertar uma nação inteira, tinha negligenciado esse requisito fundamental na sua própria casa. Rashi, o grande comentarista judeu medieval, diz que foi Eliezer quem não tinha sido circuncidado, por ser o mais novo e nascido mais recentemente. Outros dizem que foi Gerson. De qualquer forma, a mensagem era clara. Moisés não podia liderar o povo de Deus se não tinha mantido a aliança de Deus na sua própria família. O que acontece em seguida é extraordinário. Zípora, a esposa de Moisés, pega uma faca de pedra, circuncida o menino ela mesma e toca o prepúcio nos pés de Moisés. Ela diz: "Tu és para mim um esposo de sangue." E Deus solta Moisés. O perigo passa. Essa é uma cena extremamente carregada. É Zípora quem age. É Zípora quem entende o que precisa ser feito. E as palavras dela sugerem algo entre raiva, medo e devoção ao mesmo tempo. Ela salvou a vida do marido fazendo o que ele não tinha feito. Mas eis o que muitas pessoas não percebem sobre esse episódio. É uma das últimas vezes em que a família de Moisés desempenha qualquer papel significativo na narrativa bíblica. Depois desse momento, algo muda. E a mudança é drástica. Em algum momento entre a saída de Midian e a chegada ao Egito, Moisés aparentemente mandou Zípora e os 2 meninos de volta para o pai dela, Jetro. O texto não explica por quê. Não descreve a conversa. Não nos diz como Zípora se sentiu
ou como os meninos reagiram. Nós simplesmente ficamos sabendo, muito depois em Êxodo capítulo 18, que depois de os israelitas já terem atravessado o Mar Vermelho e acampado ao pé do Monte Sinai, Jetro trouxe Zípora, Gerson e Eliezer ao deserto para se reunirem com Moisés. Pense na linha do tempo aqui. Moisés voltou ao Egito, enfrentou o faraó, chamou 10 pragas, conduziu os israelitas pelo mar aberto, recebeu maná do céu e água da rocha, e durante tudo isso, a esposa e os filhos dele não estavam com ele. Eles perderam tudo. Os acontecimentos mais importantes da história israelita, os eventos que definiriam uma civilização pelos 3.000 anos seguintes, e os próprios filhos de Moisés estavam em outro lugar, vivendo com o avô em Midian. Agora você pode argumentar que Moisés os mandou de volta pela segurança deles. O Egito era perigoso. As pragas foram devastadoras. A viagem pelo deserto seria brutal. Talvez Moisés estivesse protegendo a família. Mas você também pode argumentar que Moisés fez uma escolha. Ele escolheu a missão acima da família. Escolheu a nação acima dos filhos. E essa escolha teve consequências que se espalharam por gerações. Quando Jetro finalmente leva a família até Moisés no Sinai, há uma breve cena de reencontro. Jetro aconselha Moisés sobre como delegar a liderança, sugerindo que nomeie juízes para resolver disputas menores para que não se esgotasse. Moisés ouve. É um momento bonito entre sogro e genro. Mas repare no que falta. Não há cena em que Moisés abraça os filhos. Nenhum diálogo entre pai e filhos. Nenhuma descrição de como Gerson e Eliezer se sentiram ao rever o pai depois do que provavelmente foram meses, talvez mais. O texto trata a chegada deles como um detalhe logístico, não como um evento emocional. E depois de Êxodo 18, Gerson e Eliezer basicamente desaparecem da narrativa. Nunca mais são mencionados em Êxodo. Nunca são mencionados em Levítico. Nunca são mencionados em Números, a não ser pela ausência evidente dos seus nomes. Nunca são mencionados em Deuteronômio. Moisés segue adiante para receber a Torá. Constrói o tabernáculo. Lidera os israelitas por 40 anos pelo deserto. Discute com Deus em nome do povo. Bate numa rocha e é informado de que não poderá entrar na terra prometida. Faz os seus discursos finais. Sobe o Monte Nebo e morre com Canaã diante dos seus olhos. E durante tudo isso, os filhos dele são fantasmas. Vamos falar sobre por que isso importa. Porque o silêncio em torno de Gerson e Eliezer não é apenas uma curiosidade histórica interessante. É um terremoto teológico. Na cultura israelita antiga, a sucessão era tudo. Quando um grande líder morria, esperava-se que os filhos dele carregassem o manto. Isso era especialmente verdade para alguém da estatura de Moisés. Ele não era apenas um líder político, era o mediador entre Deus e um povo inteiro. Era o legislador, o profeta, o pastor de Israel. E quando chegou a hora de escolher um sucessor, a expectativa natural teria sido um dos seus filhos. Segundo a tradição judaica preservada no Talmude e em diversas fontes midrássicas, Moisés realmente pediu a Deus que deixasse um dos seus filhos assumir. Ele queria manter a liderança na família. Queria que o seu legado continuasse pela sua linhagem. Deus disse não. O motivo que Deus deu, segundo a tradição rabínica, foi devastador. Os teus filhos ficaram parados e não se dedicaram à Torá. Josué, que te serviu fielmente, é quem é digno de liderar Israel. Josué, não Gerson, não Eliezer. Josué, o homem que tinha sido assistente de Moisés, seu comandante militar, seu servo leal por décadas. Josué, que não tinha nenhum laço de sangue com Moisés, mas que tinha provado o seu valor pela devoção e obediência. Essa não foi apenas uma decisão política. Foi uma declaração sobre a natureza da herança espiritual. Deus estava dizendo, em outras palavras, que a grandeza não é genética. O chamado não é herdado. Você não pode se apoiar na relação do seu pai com Deus. Você tem que construir a sua própria. E os filhos de Moisés aparentemente nunca fizeram isso. Mas por que não fizeram? É aqui que a história se torna realmente desconfortável,
porque a resposta pode ter muito a ver com o próprio Moisés. Pense no que sabemos. Moisés passou os primeiros 40 anos da sua vida no palácio do faraó. Depois passou os 40 anos seguintes em Midian, onde se tornou pai. Mas durante esses 40 anos como pai, que tipo de pai ele foi? Era um fugitivo. Estava deprimido o suficiente para dar ao primogênito um nome baseado no seu próprio sentimento de não pertencer. Vivia numa terra estrangeira, trabalhando como pastor para o sogro. E quando Deus finalmente o chamou, mandou a família embora e se entregou totalmente a uma missão que consumiu os últimos 40 anos da sua vida. O livro de Deuteronômio contém um dos mandamentos mais importantes de toda a Escritura. Capítulo 6, versículos 6 a 9. É chamado de Shema. E nele, Moisés diz ao povo de Israel para amar o Senhor com todo o coração, toda a alma e todas as forças, e para ensinar os mandamentos de Deus com diligência aos filhos. Fale sobre eles quando estiver sentado em casa. Fale sobre eles quando caminhar pela estrada. Fale sobre eles quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os nas mãos. Escreva-os nos umbrais das portas. Moisés literalmente ordenou a cada pai israelita que fizesse da educação espiritual dos filhos uma prioridade constante, diária, inevitável. E mesmo assim, por tudo o que sabemos, Moisés não conseguiu fazer isso com os seus próprios filhos. Não há registro de Moisés treinando Gerson ou Eliezer na liderança. Nenhum registro de prepará-los para qualquer função na comunidade. Nenhum registro de ensinar-lhes a Torá ou prepará-los para dar continuidade à sua obra. O homem que disse a uma nação inteira para ensinar os filhos, não conseguiu ensinar os seus. Algumas pessoas consideram isso hipocrisia. Outras consideram uma tragédia. Eu acho que é as duas coisas. Porque Moisés não falhou por maldade. Falhou por questão de prioridade. Estava tão consumido pela missão para a nação que não sobrou nada para a família. Estava tão focado em ser o pai de Israel que se esqueceu de ser o pai de Gerson e Eliezer. E esse é um padrão que se repetiu em todas as gerações da história humana. O pastor cujos filhos abandonam a igreja. O ativista cujos filhos se sentem abandonados. O empresário cuja família se desfaz. O líder que muda o mundo, mas não consegue mudar o que acontece na sua própria mesa de jantar. Moisés é a versão original dessa história. Agora vamos falar sobre o que aconteceu com os descendentes de Moisés após a sua morte, porque é aqui que as coisas passam de tristes a genuinamente chocantes. Já mencionamos que Gerson e Eliezer são classificados entre os levitas. 1 Crônicas, capítulo 23, confirma isso. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer, foram contados na tribo de Levi. Os seus descendentes receberam responsabilidades relacionadas ao tabernáculo e ao tesouro durante o tempo do rei Davi, centenas de anos depois. O descendente de Gerson chama-se Sebuel, identificado como chefe. O descendente de Eliezer chama-se Reaías, e o texto nota que Eliezer não teve outros filhos, mas os filhos de Reaías foram muito numerosos. Então, a linhagem não se extinguiu. O ramo de Eliezer, na verdade, prosperou, pelo menos em números. Mas a linhagem de Gerson? É aí que mora o escândalo. No livro de Juízes, capítulo 18, encontramos uma das histórias mais perturbadoras de toda a Bíblia. A tribo de Dan estava procurando um território para se estabelecer. Não tinham conseguido conquistar a terra que lhes fora destinada, então enviaram exploradores ao norte e encontraram uma cidade vulnerável chamada Laís. Pelo caminho, encontraram um jovem levita que trabalhava como sacerdote pessoal de um homem chamado Mica. Mica tinha feito os seus próprios ídolos, imagens esculpidas, deuses domésticos. Tinha montado o seu próprio santuário particular e contratado esse jovem levita para servir como seu sacerdote. Isso era completamente ilegal pela lei israelita. Apenas os descendentes de Arão deviam servir como sacerdotes, e a adoração a ídolos era o pecado mais grave de todo o código mosaico. Os danitas convencem esse jovem levita a deixar Mica e ir com eles. Oferecem-lhe um trabalho maior,
servir como sacerdote para uma tribo inteira em vez de uma única casa. Ele aceita. Eles conquistam Laís, renomeiam a cidade para Dan, instalam os ídolos roubados de Mica e colocam esse levita como sacerdote deles. E então vem Juízes capítulo 18, versículo 30. E esse é o versículo que fez estudiosos e rabinos discutirem por mais de 2000 anos. O versículo diz, na maioria das traduções, que Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até ao dia do cativeiro da terra. Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés. O próprio neto de Moisés se tornou um sacerdote idólatra. O homem que recebeu os 10 mandamentos, cujo primeiro mandamento era "Não terás outros deuses diante de mim", o neto dele ergueu imagens esculpidas e serviu como sacerdote de ídolos. Dá para entender por que isso causou problemas. Os rabinos ficaram horrorizados com essa revelação e fizeram algo a respeito. No texto hebraico de Juízes 18:30, o nome que aparece não é realmente Moisés, é Manassés. Mas há um detalhe: a letra Nun, na palavra Manassés, está escrita de forma diferente de todas as outras letras da palavra. Ela está suspensa, flutua acima do resto do texto, como se não pertencesse ali. Se você tirar esse Nun flutuante, a palavra já não diz Manassés, diz Moshe. Moisés. O grande rabino medieval David Quinte reconheceu abertamente o que tinha acontecido. Os escribas, profundamente preocupados com a honra de Moisés, tinham inserido aquela letra extra no nome dele para disfarçá-lo. Não conseguiam aceitar que o nome de Moisés ficasse ligado a um neto idólatra. Então mudaram o texto. Alteraram-no o suficiente para criar ambiguidade, mas não o suficiente para destruir completamente as provas. É um momento extraordinário na história da transmissão bíblica. Os escribas que copiavam esses textos os consideravam sagrados. Tinham regras elaboradas sobre como lidar com cada letra, cada palavra, cada linha. E mesmo assim, quando se tratou de proteger a reputação de Moisés, dobraram essas regras. Não apagaram o nome de Moisés de vez, porque isso teria sido uma violação óbvia demais. Em vez disso, fizeram uma espécie de cirurgia textual, adicionando uma única letra que transformou Moisés em Manassés, enquanto deixaram uma cicatriz visível no manuscrito que os estudiosos ainda podiam detectar. A Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo no século IV, traz Moisés. A Septuaginta, a antiga tradução grega, tem ambas as leituras em manuscritos diferentes. As evidências apontam de forma esmagadora que o texto original dizia Moisés e que a mudança para Manassés foi uma decisão editorial deliberada, motivada pela vergonha. É assim que apagado da história funciona na prática. Não uma exclusão total, mas um obscurecimento estratégico, uma única letra inserida para proteger um legado. A vergonha de um neto escondida atrás da honra de um avô. Mas não vamos passar por cima disso rápido demais, porque a história de Jonatas e dos danitas merece ser entendida nos seus próprios termos. Jonatas era levita. Isso significa que era descendente de Levi através de Moisés. Ele conhecia a lei. Sabia que o que Mica estava fazendo era errado. Sabia que servir como sacerdote de imagens esculpidas era uma violação direta de tudo aquilo que o seu avô representava. E mesmo assim fez. Por quê? O livro de Juízes nos dá uma pista. Quando encontramos esse jovem levita pela primeira vez, ele é descrito como um homem de Belém de Judá que saiu para encontrar um lugar para ficar. Estava vagando. Não tinha um lar fixo. Não tinha uma função estabelecida no sistema religioso. Lembre-se, o sacerdócio era restrito aos descendentes de Arão. Os descendentes de Moisés, embora fossem levitas, não eram sacerdotes. Tinham funções de apoio, responsabilidades ligadas ao tabernáculo, mas não podiam oferecer sacrifícios. Não podiam ficar diante do altar. Eram levitas de segunda categoria. Então ali estava Jonatas, neto do maior profeta que já viveu, e ele nem sequer podia servir como sacerdote no sistema religioso legítimo. Era um levita sem função,
um homem com um nome famoso e nenhum poder. Quando Mica lhe ofereceu um emprego como seu sacerdote pessoal, com um salário de 10 peças de prata por ano, um conjunto de roupas e alojamento com refeições, Jonatas aceitou. E quando os danitas lhe ofereceram uma promoção, também aceitou. O texto diz algo revelador sobre esse momento. Quando os danitas pediram a Jonatas para ir com eles, o texto diz que o coração do sacerdote se alegrou. Ele ficou feliz. Passou de ser um ninguém trabalhando para um homem só a ser o líder religioso de uma tribo inteira. Não importava que a religião fosse ilegítima. Não importava que os deuses fossem esculpidos em madeira e metal. O que importava era que finalmente alguém o queria. É isso que acontece quando um legado não é acompanhado de formação. Jonatas tinha o nome de Moisés, mas não o caráter de Moisés. Tinha a linhagem, mas não a firmeza. E quando a tentação veio na forma de posição, dinheiro e importância, ele cedeu. Agora você pode estar se perguntando sobre o lado da família de Eliezer. Eles tiveram um destino melhor? A resposta é que não sabemos muita coisa. Mas o que sabemos é, com cautela, mais positivo. 1 Crônicas nos conta que Eliezer teve um filho, Reaías, e que os descendentes de Reaías foram muito numerosos. Na época de Davi, um descendente de Eliezer, chamado Selomite, foi colocado no comando dos tesouros consagrados, as ofertas que tinham sido dedicadas à manutenção do templo. Então, a linhagem de Eliezer parece ter permanecido dentro do sistema religioso legítimo e servido com fidelidade, pelo menos na época de Davi. Existe também uma tradição interessante sobre o nome Sebuel, que aparece em crônicas como descendente de Gerson. Alguns rabinos identificaram Sebuel como a mesma pessoa que Jonatas, o sacerdote idólatra, e afirmaram que o nome Sebuel, que pode ser interpretado como ele voltou para Deus, indica que Jonatas eventualmente se arrependeu. É uma leitura esperançosa, embora nem todos concordem com ela. Mas o contraste entre as duas linhagens é impressionante. Os descendentes de Gerson caíram na idolatria. Os descendentes de Eliezer permaneceram no serviço. Uma linhagem mergulhou na escuridão. A outra persistiu em silêncio. E nenhuma das duas jamais produziu outro Moisés. Vamos dar um passo atrás por um momento e pensar em por que a Bíblia conta essa história dessa forma. Porque a Bíblia não é uma coleção aleatória de fatos. É uma narrativa cuidadosamente construída, e as coisas que ela escolhe incluir ou excluir sempre carregam significado. O silêncio quase total sobre Gerson e Eliezer é em si uma mensagem. A Bíblia está nos dizendo algo ao não nos dizer algo. No Antigo Oriente Próximo, o poder de uma dinastia era medido pela sua continuidade. O legado de um grande rei eram os seus filhos. O legado de um grande sacerdote era a sua linhagem sacerdotal. Quando a Bíblia descreve a família de Arão, apresenta genealogias detalhadas. Os filhos de Arão são nomeados, os papéis deles são especificados, as falhas deles são documentadas. Mesmo quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, trazem fogo estranho perante o Senhor e são mortos por isso, o texto registra a história por completo. O fracasso deles é tratado como significativo precisamente porque eles eram significativos. Os filhos de Moisés não recebem esse tratamento. As vidas deles não são registradas porque, na visão dos autores bíblicos, não havia nada para registrar. Eles não fizeram nada digno de nota. E o único descendente que aparece numa história por nome, Jonatas, é mencionado por ter feito algo terrível. A mensagem é devastadora na sua simplicidade. Ser filho de uma pessoa grande não te torna grande. Ter um pai famoso não te dá um chamado. Estar perto da santidade não é a mesma coisa que possuí-la. Existe outra dimensão nessa história que devemos explorar e tem a ver com a relação entre Moisés e Arão. Quando Deus disse a Moisés para voltar ao Egito, Moisés protestou dizendo que não era bom de fala. Então Deus lhe deu Arão, seu irmão, para ser o seu porta-voz. Arão faria os discursos. Moisés transmitiria as palavras de Deus. E a partir desse ponto, a família de Arão se tornou central na religião israelita.
Deus designou Arão como o primeiro sumo sacerdote. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, tornaram-se sacerdotes depois dele. Todo o sistema sacerdotal, os sacrifícios, os rituais, o dia da expiação, tudo isso foi colocado nas mãos dos descendentes de Arão. Os descendentes de Moisés não receberam nada. Bem, não exatamente nada. Eram levitas, então tinham deveres relacionados ao tabernáculo. Mas não eram sacerdotes. Não podiam se aproximar do altar. Não podiam entrar no Santo dos Santos. Não podiam oferecer sacrifícios em nome do povo. A ironia aqui é extraordinária. Moisés era quem falava diretamente com Deus. Moisés era quem recebeu a lei. Moisés era quem intercedia pelo povo. Mas quando se tratava da vida religiosa contínua da nação, era a família de Arão que detinha o poder, não a de Moisés. E aqui está a parte realmente interessante. Números capítulo 3, versículo 1 diz: Estas são as gerações de Moisés e Arão, e depois passa a listar apenas os filhos de Arão. Não lista os filhos de Moisés de forma alguma. Os antigos rabinos perceberam isso e concluíram que, como Moisés ensinou a Torá aos filhos de Arão, Deus os considerou como se fossem filhos do próprio Moisés. Os alunos se tornaram o legado, não os descendentes biológicos. Essa é uma ideia radical. Ela diz que os seus verdadeiros filhos não são necessariamente aqueles que você gerou. Os seus verdadeiros filhos são aqueles em quem você se dedicou, aqueles que você ensinou, treinou, moldou e orientou. Por esse critério, Josué era mais filho de Moisés do que Gerson jamais foi. Os filhos de Arão eram mais herdeiros de Moisés do que Eliezer. E isso deveria fazer todo pai, todo mentor, todo líder se fazer uma pergunta muito desconfortável. Em quem você está realmente investindo? Vamos falar sobre o incidente da circuncisão mais uma vez, porque acho que ele revela mais do que a maioria das pessoas percebe. Quando Deus atacou Moisés na estrada para o Egito, porque o filho dele não estava circuncidado, não era apenas uma questão de exigência ritual. A circuncisão era o sinal físico da aliança entre Deus e Israel. Ao não circuncidar o seu filho, Moisés estava essencialmente dizendo: seja por negligência ou por escolha deliberada, que a sua família não estava totalmente comprometida com a aliança. Alguns estudiosos especulam que Zípora, sendo midianita, pode ter se oposto à prática. É possível que Moisés, dividido entre a cultura da esposa e as exigências do seu Deus, tenha escolhido manter a paz em casa em vez de obedecer à aliança. Se isso for verdade, explicaria muita coisa sobre a trajetória espiritual dos seus filhos. Porque os filhos absorvem as concessões que os pais fazem. Se Moisés estava disposto a deixar de lado o requisito mais básico da aliança por causa da harmonia doméstica, o que mais ele estava disposto a deixar passar? Ele ensinou aos filhos sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Contou-lhes as histórias do seu povo? Preparou-os para o destino que estava prestes a se revelar? Ou simplesmente cuidou das ovelhas, criou os meninos como midianitas e esperou em silenciosa resignação por um chamado que não tinha certeza de que viria? Não sabemos. Mas o fato de Zípora ter precisado realizar a circuncisão num momento de crise, agarrando uma faca de pedra e cortando a criança enquanto Deus ameaçava matar Moisés, sugere que aquela não era uma casa imersa na observância fiel. E as consequências se desenrolaram ao longo de gerações. Um filho que não foi devidamente introduzido na aliança. Um neto que se tornou sacerdote de ídolos. Uma linhagem familiar que se afastou progressivamente do Deus cuja voz o pai e o avô tinham ouvido na montanha. Existe um padrão na Bíblia que os estudiosos chamam de motivo dos filhos fracassados. E vale a pena entendê-lo porque coloca a situação de Moisés num contexto muito mais amplo. Eli era o sumo sacerdote em Siló. Os filhos dele, Hofni e Finéias, eram corruptos. Roubavam dos sacrifícios e dormiam com as mulheres que serviam à entrada do tabernáculo. Deus disse a Eli que toda a sua linhagem sacerdotal seria cortada. Samuel foi um dos maiores profetas da história de Israel. Os filhos dele, Joel e Abias, foram nomeados juízes,
mas aceitavam subornos e pervertiam a justiça. A frustração do povo com os filhos de Samuel foi literalmente o motivo pelo qual Israel exigiu um rei. Davi foi o rei amado, o homem segundo o coração de Deus. Os filhos dele incluíam Aminon, que cometeu estupro, Absalão, que liderou uma rebelião e tentou matar Davi, e Adonias, que tentou um golpe. A família de Davi foi uma catástrofe. Salomão recebeu sabedoria diretamente de Deus. O filho dele, Roboão, foi tão insensato que a sua arrogância dividiu o reino em dois. Repetidamente, a Bíblia mostra que os filhos dos grandes líderes fracassam, às vezes de forma espetacular. E em quase todos os casos, o fracasso pode ser rastreado até a mesma causa. O pai estava tão consumido pelo seu papel público que negligenciou o seu papel particular. Moisés se encaixa perfeitamente nesse padrão. Ele é talvez o exemplo mais antigo e mais dramático disso. E a Bíblia, com a honestidade que a caracteriza, não ameniza o resultado. Vamos falar sobre o que aconteceu com os filhos de Moisés durante os 40 anos no deserto, porque esse é um período de cerca de 4 décadas que a Bíblia cobre com detalhes extraordinários. E Gerson e Eliezer aparecem em precisamente 0 desses detalhes. Os israelitas vagaram por 40 anos. Durante esse tempo, houve rebeliões, pragas, guerras, milagres, disputas legais, censos e grandes transições de liderança. Moisés estava no centro de tudo. Onde estavam os filhos dele? Sabemos que tecnicamente eram levitas, então teriam algum papel no transporte e na manutenção do tabernáculo. Os levitas estavam organizados em 3 clãs principais: Gersonitas, Coatitas e Meraritas, cada um com responsabilidades específicas para carregar diferentes partes do tabernáculo quando o acampamento se movia. Moisés e Arão eram coatitas. Os coatitas tinham a responsabilidade mais sagrada, carregar a arca da aliança e os vasos sagrados. Mas dentro desse sistema, os filhos de Moisés nunca foram destacados para nenhum dever ou honra especial. Eram apenas levitas, trabalhadores anônimos na engrenagem religiosa, os filhos do presidente da empresa esvaziando latas de lixo nos fundos do escritório. E quando o censo foi feito no livro de Números e cada tribo, clã e família foi contada e organizada, Gerson e Eliezer não são mencionados por nome. Nenhuma vez. Estavam vivos, estavam presentes, faziam parte da comunidade, mas eram invisíveis. A geração do deserto acabou por morrer. Todos acima de 20 anos na época do Êxodo, com exceção de Josué e Calebe, foram sentenciados a morrer no deserto por causa do pecado em Cádiz Barneia, quando os espias voltaram com um relatório negativo e o povo se recusou a entrar na terra prometida. Isso significa que Gerson e Eliezer, que eram adultos quando o êxodo aconteceu, teriam sido incluídos nesse julgamento. Teriam morrido no deserto. Nunca entraram em Canaã. Pense no peso disso. Moisés não entrou na terra prometida porque bateu na rocha em vez de falar com ela. Gerson e Eliezer não entraram porque faziam parte da geração sem fé que se recusou a confiar em Deus. O pai deles teve a entrada negada por um momento de desobediência. Eles tiveram a entrada negada por uma vida inteira de mediocridade. Os filhos e netos deles entraram. A linhagem continuou. Mas Gerson e Eliezer morreram no deserto, como todos os outros da sua geração. Sem isenção especial, sem posição de honra, sem legado. Quando Davi organizou os serviços levíticos séculos depois, ele reconheceu os descendentes de Moisés e lhes deu funções específicas. 1 Crônicas, capítulos 23 e 26 listam as atribuições. Os descendentes de Gerson e Eliezer ficaram encarregados dos tesouros e de certas funções administrativas. Isso é, na verdade, significativo, porque mostra que Davi, apesar de tudo, ainda honrou a linhagem de Moisés. Não puniu os descendentes pela idolatria de Jonatas. Não os despojou do seu estatuto levítico. Encontrou um lugar para eles dentro do sistema. Algumas tradições dizem que Sebuel,
O principal descendente de Gerson listado em Crônicas era, na verdade, Jonatas com um novo nome, indicando que ele tinha se arrependido e voltado ao serviço de Deus. Se for verdade, é uma bela história de redenção. O neto que caiu na idolatria acabou por voltar. O nome Sebuel, que significa ele voltou para Deus, ou cativo de Deus, seria um testemunho dessa transformação. Mas mesmo essa redenção, se aconteceu, está registrada numa nota de rodapé genealógica. Não numa narrativa dramática, não numa história que alguém se lembra. Apenas um nome numa lista, enterrado no primeiro livro de Crônicas, que a maioria das pessoas nunca lê. Então, onde isso nos deixa? A história dos filhos de Moisés é, no fim das contas, uma história sobre os limites do legado. É uma história sobre o que pode e o que não pode ser passado de uma geração para a seguinte. Moisés podia passar os seus genes, podia passar a sua filiação tribal, podia passar o seu nome, mas não podia passar a sua relação com Deus. Não podia passar a sua coragem, a sua fé, a sua disposição de ficar diante do faraó e dizer, deixa o meu povo ir. Essas coisas não se herdam, cultivam-se. E o cultivo exige presença, exige tempo, exige o tipo de investimento constante, diário e intencional que Moisés prescreveu para cada família israelita em Deuteronômio 6, mas que aparentemente não praticou na sua. A Bíblia não condena Moisés por isso. Não o chama de mau pai. Simplesmente registra o resultado e deixa o leitor tirar a conclusão. Gerson e Eliezer, os filhos do maior profeta da história, não realizaram nada. O descendente mais notável deles se tornou um sacerdote de ídolos. E os escribas tiveram tanta vergonha disso que alteraram o texto para esconder. Esse é o legado. Não pragas e milagres, não tábuas de pedra, não um mar aberto. Apenas silêncio, obscuridade e uma letra flutuante no texto hebraico onde alguém tentou fazer um escândalo desaparecer. E talvez essa seja a lição mais importante de todas, porque vivemos numa cultura obcecada por legado. Queremos que os nossos nomes signifiquem algo. Queremos que os nossos filhos carreguem a nossa tocha. Queremos construir algo que nos sobreviva. Mas a Bíblia é notavelmente cética em relação a essa ambição. Repetidamente, ela mostra que o que você constrói pode desmoronar numa única geração se você não construir também as pessoas que vão manter de pé. Moisés construiu uma nação. Não construiu os seus filhos. E a nação sobreviveu, mas a sua linhagem familiar desapareceu no anonimato. Arão construiu um sacerdócio. E embora os filhos imediatos dele tenham tido seus próprios fracassos, a linhagem sacerdotal perdurou por mais de 1000 anos, atravessando todo o período do Segundo Templo. A diferença não foi talento, não foi favor, não foi escolha divina. A diferença foi investimento. Os filhos de Arão foram treinados, estavam presentes nos rituais, foram integrados no trabalho, viram o pai servir e aprenderam observando. Os filhos de Moisés viram o pai à distância quando chegaram a vê-lo. Existe mais um detalhe que vale mencionar, e talvez seja o mais comovente de todos. No livro de Números, capítulo 27, quando Deus diz a Moisés que ele não entrará na terra prometida, a primeira reação de Moisés não é de tristeza por si mesmo, é de preocupação pelo povo. Ele pede a Deus que nomeie um sucessor para que a congregação não fique como ovelhas sem pastor. Deus diz a ele para comissionar Josué. Moisés impõe as mãos sobre Josué e transfere autoridade para ele, diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a assembleia. É uma cerimônia pública, uma investidura formal, uma transferência de poder clara, visível e inegável. E Gerson e Eliezer estavam presumivelmente naquela multidão, vendo o pai entregar a herança que eles poderiam ter esperado receber. Vendo um homem que não era irmão deles, nem parente deles, nem do sangue deles, receber a bênção e o fardo que poderiam ter sido deles. O que sentiram naquele momento? Raiva, alívio, vergonha, indiferença. A Bíblia não nos diz.
Porque naquele ponto da história, os sentimentos deles já não importavam. Tinham sido preteridos. Não por favoritismo, não por injustiça, mas pela lógica simples e brutal da vida espiritual. Você não herda um chamado. Você responde a um. E Gerson e Eliezer, por qualquer que tenha sido o motivo, nunca responderam. Se você chegou até aqui, é claramente alguém que se interessa pelas histórias por trás das histórias, as partes da Bíblia que a maioria das pessoas ignora. E existem muitas mais. Se quiser ver outra família na Bíblia cuja história tomou um rumo ainda mais sombrio, esse vídeo está na tela agora mesmo. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque na próxima semana vamos falar de outra figura que a Bíblia tentou enterrar.